Você já ouviu aquela frase assim, Deus tem os seus preferidos? As pessoas costumam dizer isso, né? Eu já ouvi em algumas ocasiões. Quando a pessoa tem uma beleza muito assim, acentuada, do ponto de vista humano, é claro. Quando a pessoa tem uma habilidade muito acentuada para alguma coisa, quando a pessoa é muito abençoada em uma determinada área da sua vida. Algumas pessoas dizem assim, Deus tem os seus preferidos. Porém, se Deus tivesse mesmo os seus preferidos, Deus estaria negando a sua palavra, que é aquele versículo que Deus não faz acepção de pessoas. Por que que Deus abençoa uma mulher e não abençoa outra? Por que que a Bíblia fala da mulher sábia, mas também fala da mulher tola? Por que que alguns lares eles têm sucesso e outros lares eles não têm sucesso? São essas perguntas que a gente vai responder nesse vídeo do ponto de vista de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Marcos Sá, sou doutor em estudos de linguagem e nesse canal eu faço uma abordagem de linguagem dos textos bíblicos para a gente poder ler aquilo que está nas entrelinhas. Alguns chamam de interpretação, em algum momento será, em outros momentos são revelações de Deus escondidas ali no secreto das linhas, das palavras que nós podemos alcançar através de uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Eu vou ler um versículo para você para começar esse vídeo de hoje. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 15, o último verso. Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Eu tenho umas perguntas muito simples aqui. Primeiro, Mical era esposa de Davi. Davi era o rei de Israel, que tinha sido ungido por Deus. Deus havia dito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio. Uma mulher ser casada com um homem que Deus diz que o coração daquele homem é segundo o coração de Deus. É uma coisa maravilhosa do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do servo de Deus. Por exemplo, eu gostaria muito, eu quero conviver com pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, porque se eu conviver com pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, a minha vida vai ser de paz. Eu nunca vou ser traído, porque Deus não trai. Eu nunca vou ser maltratado, porque Deus não maltrata. Eu nunca vou ser expulso da igreja, porque Deus não expulsa. Nunca vão fazer fofoca de mim, porque Deus não faz fofoca. Nunca vão me julgar, porque Deus também não julga. Tá dando para entender? Esse era Davi. Mical era a esposa dele. A minha pergunta é, por que que Deus escreveu Mical, filha de Saul? Tudo na Bíblia tem porquê. Deus é um Deus de detalhe. Só você olhar a flor. Para que a flor tem aquelas pintinhas lá no meio? Cada flor é diferente da outra. Existem mais de 100 espécies de orquídea só. Então Deus é um Deus de detalhe. Olha os passarinhos, cada passarinho. Outro dia eu estava andando na rua e eu vi o Tchê Sangue e um passarinho chamado Saí Azul. A coisa mais linda do mundo. Esses dois passarinhos no sol juntos. Um é vermelho, o outro é um verde azulado, metálico. É uma coisa impressionante. Deus é um Deus de detalhe. Então, se Deus é um Deus de detalhe, Ele também é um Deus de detalhe na sua palavra. Por que Deus colocou Mical, a filha de Saul? Só que quando Deus fala de outras mulheres da Bíblia, Deus diz assim, Débora, mulher de Lapidote, Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mulher de Isaque, a mulher de Manoá, que foi a mãe de Sansão, Ana, mulher de Eucana, mas Mical, Deus não colocou Mical, mulher de Davi. Tá dando para entender? Preste atenção. Por que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria deixar claro que aquela mulher escolheu não seguir o marido, como a Bíblia diz, e seguir a orientação do pai. Quando Deus chama Abraão, Deus diz assim, lá atrás, no início da Bíblia, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Sara fez o quê? Também foi. Sara também deixou a terra, Sara também deixou a parentela, Sara também se mudou, Sara acompanhou o seu marido. Então é uma ordem bíblica. Algumas pessoas dizem que é o homem que tem que fazer apenas, porque tem um versículo, a pessoa... Me perdoem aqui, mas às vezes eu tenho essa impressão, a pessoa fugiu da escola, a pessoa estudou pouca interpretação de texto, a pessoa leu poucos livros, a pessoa
infelizmente tem uma interpretação, uma capacidade interpretativa muito limitada. Porque eu não posso pegar um versículo bíblico e definir a vontade de Deus. Porque Deus deixou uma Bíblia com 66 livros, com mais de 1000 capítulos, para eu me basear em um livro, um versículo apenas? Não, tem outros exemplos. Então o versículo que as pessoas pegam é: deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher e será uma só carne. Então a mulher não tem que deixar. Tem que deixar, sim. Porque se a mulher não deixar o pai e a mãe, nunca vai ter uma família abençoada. E todos os exemplos de casamentos bíblicos demonstram isso. Todos. Sara deixou tudo para seguir Abraão. Rebeca foi mais ainda, porque Abraão já era casado com Sara. Quando Deus falou com ele para eles se mudarem e ir para uma terra que Deus ia mostrar e deixar a parentela toda para trás, inclusive eles levaram um sobrinho, depois teve que deixar também, porque teve problema. Então ele só foi abençoado quando cumpriu toda a vontade de Deus, que era deixar a parentela para trás. Não significa abandonar, significa desvincular. Mas eu não vou explicar isso agora não, senão o vídeo vai ficar muito longo, o foco é outro. Então, pensa comigo aqui. Lá em Abraão tem essa orientação. Em Rebeca foi mais impressionante ainda, porque Rebeca nem conheceu Isaac. O mordomo de Abraão foi enviado para trazer uma esposa para Isaac e ele pediu uns sinais e Deus operou uns sinais maravilhosos. Ela creu nos sinais e ela entendeu, não, Deus me escolheu para ser esposa desse homem. E aí a família perguntou para ela assim: você vai? Ela: eu irei. Então ela deixou tudo, deixou pai, deixou mãe, deixou casa, deixou terra para conhecer o seu futuro marido, porque ela creu em Deus e teve um casamento abençoadíssimo. Tá dando para entender? Essas mulheres que viveram, que cumpriram a ordenança bíblica de deixar pai e mãe, de sair da tua terra e da tua parentela, foram grandemente abençoadas. Por que então que Deus falou que Mical era filha de Saul? Porque Mical escolheu ficar com Saul. Quando Davi foi perseguido e teve que fugir do palácio porque Saul estava tentando matá-lo, Mical deveria ter escolhido acompanhar o marido dela, mas ela preferiu o conforto do palácio. Ela não quis ser perseguida junto com Davi, ela não quis habitar em cavernas, ela não quis passar fome, frio, deitar em locas de pedra, ela não quis fugir, ser fugitiva no reino onde o pai dela era rei. Uma escolha que determinou a vida dela. E nesse momento ela conclui, ela finaliza as escolhas ruins dela, ela despreza o próprio marido no seu coração. Por que Deus deixou escrito? Deus deixou escrito porque isso tirou a bênção dela. E esse desprezar das promessas de Deus e do próprio marido, da Bíblia, tem tirado a bênção de muitos lares. De muitos lares. E foi por isso que eu escrevi esse livro aqui. Como ser uma mulher feliz e ter um casamento. Tá focando aí? Eu acho que tá focando. Ele estava focando no meu rosto. Eu acho que agora ele tá focando. Tá? Acho que agora ele tá focando. Então, voltou pro meu rosto aqui. Então, eu escrevi esse livro aqui porque eu queria que Deus me ajudasse a entender uma coisa. Eu queria saber por que algumas famílias tinham sucesso e outras famílias não tinham sucesso. Por que alguns casamentos davam muito certo na igreja e outros casamentos não davam tão certo assim? Outros casamentos terminavam em divórcio e alguns casamentos, apesar de não terminar em divórcio, dá para ver nitidamente que as pessoas não se tratam da maneira bíblica, não se respeitam, não se tocam, não se olham, não tem carinho. Às vezes eu já presenciei maus tratos da esposa com o marido, do marido com a esposa, da igreja, dentro da igreja, em ambiente de igreja, né, após um culto, alguma coisa assim, e é uma coisa muito desagradável, biblicamente falando. Se você desejar adquirir para aprender os segredos de um casamento abençoado segundo a ótica de Deus, eu vou deixar o primeiro link na descrição desse vídeo. E esse vídeo é o início de uma playlist para falar dos conteúdos desse livro, que nada mais são do que a Bíblia compilada, porque a Bíblia ela é cheia de casamentos. Do início ao final dela tem exemplos de casamentos. Casamentos que foram importantes na história do povo de Deus, que Deus fez questão de deixar registrado. Posicionamento de mulheres abençoadas, posicionamento de mulheres que não foram abençoadas, posicionamento de maridos que foram abençoados, posicionamento de maridos que não foram abençoados.
Então a resposta bíblica são várias, mas uma delas me chamou a atenção. Todas as famílias abençoadas tinham uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. E é disso que esse livro trata. Trata do segredo, por isso que o nome do livro é Como Ser uma Mulher Feliz e Ter um Casamento Abençoado. Porque o poder da mulher no casamento é muito maior do que o poder do homem no casamento. Isso não tem nada a ver com sociedade, isso tem a ver com Deus. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 1, diz assim: toda, não é uma, é outra, não é alguma, não é de vez em quando, é toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, se a mulher é sábia, a casa dela é edificada. Se a mulher é tola, a casa dela é destruída. Marcos, então você está me dizendo que todo casamento que é destruído é culpa da mulher? Não estou dizendo isso. Mas eu posso dizer que muitos casamentos destruídos é por culpa e responsabilidade da mulher? Posso, porque Deus me autorizou a dizer. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é Deus que disse. Porque Deus disse, mas a tola destrói com as próprias mãos, ou derruba com as próprias mãos, em algumas traduções. Tá dando para entender? Por que eu falei de Mical aqui? Porque Mical se destruiu. Quando ela desprezou Davi, ela perdeu a bênção dela. E se você for ler o capítulo seguinte, ela tem a coragem de fazer acusações gravíssimas para o próprio marido, que era um servo de Deus, acusações infundadas e não verdadeiras, mentirosas, que estava só no coração dela, a maldade estava no olho dela, o julgamento estava no olho dela e no coração dela, não tinha nada a ver com a postura de Davi. E a Bíblia diz que por causa disso ela não gerou. Ah, mas Marcos, aí vem os teólogos da internet, né? Os teólogos de vídeo de YouTube, né? Mas Marcos, a Bíblia não diz que foi por causa disso. Sim, não diz, mas é logo no versículo seguinte. Diz que ela desprezou, acusou Davi de um monte de coisa. Davi dá uma resposta firme e duríssima para ela, dizendo, olha, foi o seu pai que perdeu a bênção, não fui eu. Então você está seguindo a herança do teu pai, nas entrelinhas ele estava dizendo isso, e eu vou continuar me alegrando perante o Deus de Israel. Aí a Bíblia diz assim, e Mical não gerou durante toda a sua vida. Aí você não vai me dizer que isso é uma consequência? É óbvio que é uma consequência, porque Deus poderia ter escrito isso em qualquer versículo bíblico, mas ele escreveu nessa sequência, ele escreveu nesse contexto, ele escreveu nesse momento, ele colocou nessa ocasião. Então se ele colocou nessa ocasião, é porque Deus queria mostrar que o não engravidar de Mical foi a consequência dela ter sido uma mulher desalinhada com o projeto de Deus. Então, quando a Bíblia diz Mical, filha de Saul, acabou, ela já tinha mostrado que ela tinha perdido a bênção. Ela preferiu seguir o pai do que seguir o marido. Ela preferiu seguir o pai que tinha perdido a bênção do que seguir o marido que era um servo de Deus. Esse livro, ele foi escrito para mulheres que desejam transformar as suas vidas. Sei que muitas mulheres casadas já não querem mais e elas colocam a culpa em quem elas quiserem colocar. Pode fazer, tá tudo certo do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus, não é culpabilizar a mulher, mas é fazer a mulher entender que você, mulher, que está assistindo esse vídeo, você tem responsabilidades muitíssimo grandes na tua casa. Porque a Bíblia diz que o privilégio, a responsabilidade, o direito e o dever de edificar o seu lar é seu. Ah, mas o meu marido não. Não, o seu marido não entra. Não existe nenhum versículo bíblico que diz o homem sábio edifica sua casa, o homem prudente edifica sua casa, o homem virtuoso. Não existe nem essa expressão bíblica, o homem virtuoso. Existe mulher virtuosa. Existe um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Havia abundante graça sobre os apóstolos na igreja primitiva, mas não existe essa expressão de que o homem edifica o lar. Então isso é função exclusivíssima da mulher. E se você entender isso, o seu lar vai ser transformado. E mesmo que o seu marido não seja uma bênção, porque a Bíblia não coloca condições. Toda mulher sábia edifica sua casa, caso o marido queira, caso o marido seja uma bênção. Se o marido não for louco, se o marido for tolo, se o marido não for tolo. Não, toda mulher sábia edifica sua casa. Ponto. É uma promessa. É um direito, mas também é um dever
É uma responsabilidade, mas também é um privilégio diante do Senhor. Esse é o primeiro vídeo dessa playlist para falar do livro e de todas as mulheres bíblicas e de todos os seus posicionamentos. Mas como nós vamos fazer isso? Simples, simples demais. A gente vai analisar quais foram os acertos para você imitar, quais foram os erros para você não repetir. Se você não repetir os erros das que erraram, e se você repetir os acertos, o seu lar vai ser profundamente abençoado. Esse vídeo já vale o seu curtir, o seu like. Porque quando você dá o like, o YouTube manda para outras pessoas. E eu te convido agora para você compartilhar com o seu marido, com as suas colegas, com as suas irmãs da igreja, com algum parente seu, ou você que é homem que está assistindo com a sua esposa, ou você que é jovem com a sua namorada, o seu namorado, mas compartilhar com alguém que você sabe que precisa dessa palavra, que precisa de uma direção do Senhor, que precisa saber o que a Bíblia diz sobre casamento, porque hoje, se a gente olhar na internet, todo mundo tem resposta para tudo, mas a verdade é a seguinte, se tivesse dando certo, não haveria em 2024 quase 500 mil divórcios no Brasil. 420 e tantos mil divórcios. Quase 1 milhão de pessoas se divorciaram. Fora os que não se divorciaram no papel. Fora os que continuam casados brigando. Fora os que continuam casados de hipocrisia, mas dentro de casa já não tem respeito, já não tem toque, já não tem intimidade, já não tem nem conversa mais, só tem abandono e solidão. Fora esse grupo. Então o casamento é uma instituição altamente atacada pelo adversário. Sabe por quê? Porque é de lá que vem os servos e as servas de Deus. É lá que é formada a criança. Então, se o adversário traumatizar a criança desde cedo e não ensinar o que é uma família feliz, ela vai reproduzir uma família infeliz e o plano de Deus fica difícil de se cumprir numa família desalinhada ao seu projeto. Então curte, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é o primeiro vídeo dessa série que nós vamos falar sobre o livro, sobre a leitura, sobre as articulações que Deus faz dentro desse livro para falar sobre casamento cristão. Te convido a assistir e se você ainda não conhece os vídeos do meu canal, eu deixei um vídeo aqui que tem a ver com esse assunto para você assistir. Te vejo nos próximos vídeos. Enquanto isso, Deus abençoe você e toda a sua casa. E que você, diferente de Mical, possa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.